pouquinho para vocês, em nível mais introdutório, sobre a qualidade em chatbots e assistentes virtuais. Diferenciando um pouco, acabou que eu fui direcionando a palestra mais para falar um pouco mais de chatbots, que é onde eu trabalho hoje, mas a gente passa um pouquinho por assistentes virtuais só para fazer uma diferenciação entre eles. E o que eu pensei em trazer para vocês hoje primeiro seria o que é o QA, né, para fazer essa parte introdutória, por que testar esses assistentes virtuais e os chatbots, e falar um pouquinho da diferença de chatbots baseados em regras e chatbots não baseados em regras, e por onde começar essa aventura que seria testar esse tipo de artefato, né? Primeiro, o que seria QA? O que é o profissional de Quality Assurance? A pessoa que trabalha com Quality Assurance. QA é um processo sistemático de testes que visam garantir a conformidade de tanto do processo da produção desse software quanto do produto em si. Então, a finalidade do QA é prevenir e eliminar defeitos ao longo da produção do software. No QA, a gente trabalha com dois verbos principais, assim, que seriam a validação e a verificação. Primeiro, a validação seria saber se a gente está construindo a coisa certa, e a verificação seria saber se a gente está construindo certo essa coisa que a gente se propôs a construir, que no caso seriam os softwares e os chatbots e assistentes virtuais. A diferença básica de chatbots e assistentes virtuais são que os chatbots, eles são os bots que a gente trabalha em chats mesmo, assim, por exemplo, aqueles artefatos que a gente interage no WhatsApp, que a gente pode interagir por Telegram, ou pelas próprias interfaces de lojas, de serviços. E os assistentes virtuais, eles têm uma camada a mais, que, por exemplo, seriam as Alexas, aqueles artefatos que podem ser físicos também e que podem interagir com o usuário de uma outra forma. E tem muitas estratégias para se fazer QA, tanto em chatbots quanto em assistentes virtuais. Em geral, quando a gente trabalha nos métodos ágeis, a gente usa algumas técnicas, e entre elas as principais seriam a pirâmide de teste e a técnica dos 3 amigos, que eu vou falar para vocês um pouquinho mais à frente. Essa pirâmide de testes, ela prevê que todas as etapas do processo ágil tem que ter alguma camada de teste. Ou seja, a responsabilidade da qualidade, ela não é voltada especificamente para o profissional de QA. Ela sim, o QA é sim o guardião da qualidade dentro de uma squad, no contexto ágil, mas ele não é o único que garante essa qualidade. Essa qualidade, ela vai sendo garantida desde o desenvolvimento, desde o princípio dos testes de unidade, e vai passando pelos testes de integração, que seriam aqueles testes que garantem que as unidades estão funcionando integradamente, e os testes de sistema. Essa pirâmide de teste é muito famosa, porque quanto maior quanto mais eu subo nessa escala, mais caros vão ficando achar os defeitos e mais difícil também é achar esses defeitos. Então, a pirâmide, ela mostra pra gente que incluir o QA desde o início do desenvolvimento de software, e não só como um testador, faz toda a diferença na qualidade. E quando a gente fala de chatbots, a gente está falando de atendimentos, e a gente está falando de percepções de pessoas sobre aquele serviço. Então, é muito importante a inclusão do profissional de QA desde o princípio. E aqui eu trouxe já o esquema dessa técnica dos 3 amigos também. Essa técnica dos 3 amigos seria como o QA ele faz essa interação, ele interagiria também com o pessoal de negócio e também com a equipe de desenvolvimento. Aqui tem as personificações, né, do desenvolvedor de software e do analista de negócios, mas não só. Tem muitos outros profissionais que estão dentro dessa cadeia que desenvolvem esse projeto de chatbot desde o início. Por exemplo, os UX designers, tem outras posições em outras empresas que conseguem também estar desde o início, desde a elaboração da feature até o final. Os curadores também. Todas as pessoas, aqui a gente coloca os 3 amigos, né, que são os principais dessas técnicas tradicionais de software, mas em chatbot a gente pode falar que são os muitos amigos que a gente tem dentro desse processo de desenvolvimento. E que é essencial que o profissional da qualidade esteja integrado, envolvido em todas essas etapas e consciente, pelo menos, não que a pessoa precisa ser uma especialista em todas as áreas, mas que ela precisa, pelo menos, ter condições de dialogar com as pessoas dentro das áreas para entender onde podem estar os locais de defeitos, os locais de possíveis falhas. E aqui eu trouxe o segundo tópico, que seria por que então testar esses assistentes virtuais.
porque o teste, pelo mesmo motivo que se testam outros tipos de software, porque a confiança e os riscos, a confiança do cliente naquele produto está totalmente ligada ao nível de qualidade que a gente consegue entregar para ele. E as pessoas só vão conseguir entregar essa qualidade se elas tiverem um plano de redução de riscos e pensar em todo o ecossistema de desenvolvimento, como eu falei anteriormente. Esse texto aqui eu tirei do ISTQB, que é um syllabus que traz algumas recomendações basilares assim, para a qualidade de software de uma maneira geral. E eu acho que se aplica muito ao chatbot, porque eu coloquei aqui para vocês verem, eu busquei no Twitter chatbot bugado. E aí trazem muitas referências de pessoas que ficam... Que falam muito mal de uma empresa, por exemplo, quando elas veem que elas não conseguem aquele atendimento a partir do chatbot. E muitas empresas, elas estão trocando os atendimentos pelos chatbots e não têm se preocupado tanto em oferecer uma qualidade ou oferecer, pelo menos, outros mecanismos para que o cliente consiga se comunicar. Porque não trazendo essa comunicação, a gente acaba, em vez de trazer uma novidade, trazer um incremento da qualidade e trazer um incremento para a experiência do cliente, a gente traz uma frustração muito grande, porque é muito difícil a gente ficar falando com o chatbot e ele não te dá um retorno, né? E eu volto aqui para falar disso, da importância do profissional de qualidade, de que não necessariamente trazer um profissional da qualidade vai fazer com que esse bot não tenha defeitos. Mas, porque os testes exaustivos, eles são impossíveis. Mas a gente vai fazer com que os defeitos que estão ali sejam evidenciados e a gente consiga trazer alguns defeitos à luz e fazer com que esse chatbot tenha mais qualidade como um todo. Eu destaquei aqui, esse daqui também são os 7 princípios de software que estão na cartilha lá do syllabus do ISTQB, e eu destaquei esses dois porque, em geral, quando se pensa em qualidade de software também, qualidade de software e qualidade de chatbot de uma maneira geral, espera-se que o QA pegue todos os erros. E não necessariamente isso vai acontecer, mas a gente não pode dizer que a qualidade não melhora quando a gente tem um QA, porque prestando atenção para todos esses detalhes e para todos esses princípios, a gente consegue fazer um bom mapeamento do que, em geral, a gente consegue encontrar. Por exemplo, esse paradoxo do pesticida, ele fala que alguns defeitos eles costumam estar agrupados. E quando a gente tem um profissional de QA para olhar para esse chatbot, ele já vai estar condicionado a tentar mitigar alguns riscos que a gente vai ter ao longo do processo de desenvolvimento. Então, tem algumas correntes que acreditam que não é necessário que haja um profissional específico para cuidar da qualidade. Mas, quando a gente presta atenção nesses princípios desses princípios de teste, a gente pode se atentar que é importante que tenha alguém para concentrar essas informações. Então, na minha humilde opinião, acredito que um profissional da qualidade, olhando para todos esses aspectos, pode incrementar, sim, a qualidade de um chatbot. E aqui, de novo, alguns exemplos de como não ter pessoas olhando para a qualidade pode trazer problemas para a empresa de uma maneira geral. Tem até esse comentário aqui, eu tô com dó do social media, que não tem nada a ver com o chatbot bugado. Ou seja, a equipe inteira é responsável pela qualidade, porque a equipe inteira também vai ser responsabilizada pela qualidade, porque o cliente ele só vai ver a ponta. Então, é muito importante que a gente consiga ter profissionais que lidem tanto com o desenvolvimento quanto com o negócio e consigam fazer bem esse jogo para trazer a qualidade e o atendimento nota 10. Eu coloquei aqui um pouco também sobre a diferença de testes, né, entrando um pouco mais em técnica, passando um pouco para técnica de testes, para trazer um pouco a diferença dos chatbots baseados em regras e chatbots que não são baseados em regras. Em geral, esse tipo de comentário que eu coloquei aqui anteriormente, ele vem com chatbots que não são baseados em regras, que são aqueles que têm recursos de inteligência artificial junto e eles têm um pouquinho mais de complexidade no desenvolvimento deles. Porque os chatbots baseados em regras, eu trouxe aqui algum exemplo, eles são baseados assim, em lógica, em ifs e elses, e é um pouco mais tranquilo você estruturar esse tipo de contexto de uma forma que o cliente consiga realizar o que ele quer.
Contudo, também não é uma experiência tão rica para o usuário, porque quando eu trago a inteligência artificial e eu consigo aplicar intenções e entidades, e eu consigo qualificar essa experiência de usuário, é muito mais legal ter essa experiência. Mas se torna ainda mais importante ter profissionais que olhem para esse tipo de teste e não testem também com a cabeça de testes de software baseado em regras. Quando eu trago a inteligência artificial, quando eu trago as variações, eu vou precisar também de um profissional que tenha um olhar, sim, técnico, mas também um olhar humanizado, de começar a pensar desde os testes o que esse cliente poderia falar, o que esse cliente gostaria de receber como resposta para os inputs que são os mais variados, porque as pessoas têm os contextos mais variados possíveis. Então, o trabalho do QA fica muito próximo ao trabalho da curadoria. E eu coloco aqui que não existe um chatbot melhor, existe aquele que a gente consegue ter uma manutenção boa. Então, assim, se você não consegue oferecer bons testes e uma boa curadoria, é melhor que você faça um atendimento baseado em regras, porque ele vai ser mais controlado, em vez de florear muito e não conseguir atender essa demanda do cliente, que vai ser cada vez maior, porque a partir das experiências que os clientes têm com esses chatbots, eles vão amplificar os desejos deles para esses chatbots. E aqui, por exemplo, trouxe mais um usuário que me parece que tem uma percepção um pouco técnica, ou supõe ter, por exemplo, do chatbot, que ele fala que falta treinamento para o chatbot deles. Não necessariamente tem a ver com treinamento, mas quanto mais a linguagem da inteligência artificial, do machine learning, forem se popularizando, mais a gente vai ter esse tipo de feedback também. Então, quanto mais a gente tem uma qualificação nossa como setor de produtor desses produtos, a gente vai ter também de clientes escutando isso e requerendo também, tendo outros desejos do produto que a gente está oferecendo, né? E tendo um pouco mais de recurso técnico para discutir com que tipo de interface ele está interagindo. E aqui eu trouxe um pouco do por onde começar, né? Que como começar a testar esse tipo de material seria quando a gente trabalha com chatbots não baseados em regras, estudar bastante, além do básico de testes, né? De toda a nossa instrumentação, de como que o teste de software é uma disciplina de engenharia de software. E é muito importante que as pessoas tenham essa consciência de que não é só você emular ali o comportamento do usuário. A gente tem uma série de técnicas que são atualizadas e eu coloquei aqui como, assim, utilizar recursos recursos de processamento de linguagem natural, de compreensão de linguagem natural, estudar mais esses recursos e se apoderar desses recursos, porque vai ser cada vez mais importante que o QA ele seja esse elo entre o técnico e o humano dentro dessas instituições e consiga garantir a qualidade não só do código, mas também da experiência, né, no final. E aqui, como dica também, seria colocar a documentação como um guia e ter a equipe como o maior tesouro do QA e do progresso do teste de software, né? Eu deixo aqui sempre a mensagem de que é muito difícil ter uma receita de bolo para ser um testador, especialmente num contexto que é tão volátil quanto os chatbots, os assistentes virtuais, mas ter a confiança das pessoas e não se colocar como um inimigo, aquele pessoa que acha os bugs e que reporta, mas ter aquelas pessoas como amigas e como fontes de conhecimento e como pessoas que podem trocar e melhorar a qualidade juntos. Então, eu acho que é isso que eu tinha para apresentar hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado.